Muito boa noite! Tudo bem? Tudo bem? Meu nome é Alexandre Losado e você está aqui na Hangar, na Igreja Hangar, nossa página no Instagram, esse perfil no Instagram. Estamos começando nossa live, então vamos esperar o pessoal entrando para a gente conversar um pouco sobre o nosso sermão de domingo. James, boa noite, seja bem-vindo. O pessoal vai entrando aí. Lembrando, gente, estamos começando agora a nossa live, então, nossa live review, que é para falar um pouco da mensagem de domingo, a gente conversar um pouco sobre aquilo que foi falado ontem na igreja. Confirma para mim se o som tá saindo bem aí. Vocês estão me ouvindo bem? Pô, quanto tempo, mano? Nossa, quanto tempo, mano? Pô, desde Porto Alegre, né? Desde os busão da Glória, né? Que nós pegava aí juntos, tu lembra? Que loucura. Como é que tá o som aí, gurizada? Tá tudo saindo certo, mano? Tá tudo saindo certo. Aí, o Jonathan entrou também. Alguém me confirma o som aí, eu quero saber do som. O som tá bom? Isso aí, o som tá bom? Satisfação reverte, mesmo que seja digitalmente. O som, gurizada, som tá bom? Como é que tá aí? Como é que tá saindo o som pra vocês aí? Tá bom? Tá me ouvindo bem? Isso é importante. Pessoal, é o seguinte, aqui no canto tem um aviãozinho, você vai disparar para todas as pessoas, para as 10 pessoas que aparecerem para ti. E o coraçãozinho, se você clicar várias vezes, o Instagram entende. Obrigado, mano. Deus te abençoe. O Instagram entende que essa live é relevante. Então, despacha aí coraçãozinho e clica no aviãozinho e manda para várias pessoas, tá bom? Eu vou fazer agora aqui também. Vou mandar para várias pessoas essa live. Para o pessoal poder acompanhar com a gente aqui também. Tô mandando, pera aí. Que beleza, mandei. O Jeb entrou aí. Deixa eu botar o nomezinho aqui, ó. Live ah, Review. Creio EP1. Vou salvar aqui. Fixar esse comentário. Beleza, tamo aí. Gente, satisfação ter vocês aqui com a gente, tá? Não se esquece, clica no aviãozinho, manda para as primeiras pessoas que estão na tua lista aí e sapeca o dedo nesse coração aí no canto, que é porque o Instagram entende que esse conteúdo é relevante, que vale a pena ele alertar outras pessoas do que está acontecendo aqui. Para quem já tem nos acompanhado, toda segunda-feira nós fazemos uma live onde nós comentamos um pouco do sermão de domingo, falamos um pouco sobre ele, respondemos algumas dúvidas, se tem dúvidas, né, a respeito do sermão. Então você já sabe, comenta aqui se tem alguma dúvida. Quem estava com a gente ontem, nós tivemos um problema na transmissão ao vivo. Foi falha nossa ali, a gente não reparou que o som não estava legal. Então, infelizmente, ao vivo não conseguiram nos acompanhar muitas pessoas. Mas foi bacana do mesmo jeito. Tá? Vamos esperar o pessoal ir entrando. Nós estamos aí agora com 7 pessoas. Dani, boa noite, Dani, seja bem-vinda. E pessoal, então tá, vamos lá. Live sobre o credo apostólico, sobre o creio. Nós iniciamos uma nova série ontem na Igreja Hangar chamada Creio, Fundamentos da Fé Cristã. E nós vamos, durante 9 domingos, passar sobre o credo apostólico. Vamos caminhar sobre o credo apostólico. Por que nós escolhemos falar sobre o credo apostólico? A gente levantou ontem 4 motivos na... Tudo bem, Manu? Boa noite. Na igreja, ontem nós falamos sobre 4 motivos por que estudar o credo apostólico. E eu queria falar rapidamente aqui com a gente. O primeiro desses motivos que eu coloquei ontem com o pessoal é o seguinte. Por que nós devemos estudar o credo apostólico? Primeiro desses motivos. Nós não somos a última bolachinha do pacote. Cara, isso é sensacional. Nós temos a tendência como igreja de pensar que o cristianismo começou com nós. Começou agora no século XXI, que nós somos a inovação do que é a igreja e que nós somos uma coisa completamente diferente, que ninguém na história da igreja jamais pensou nesse formato, nessa forma que nós pensamos teologicamente. Então, o primeiro ponto por que a gente deve confessar o credo apostólico é porque nós não somos a última bolachinha do pacote. Nós não somos as primeiras pessoas no mundo a crer em Jesus. Nós não seremos a última. A igreja de Jesus vai continuar funcionando sem Hangar, sem o Alexandre, sem os membros da Hangar. Ela vai continuar vitoriosa, vai continuar avançando. Então, quando nós confessamos o credo, nós estamos dizendo, existe uma história cristã
por detrás de quem nós somos. Existe uma história de credo por detrás de quem nós somos. Nós vimos que os credos fazem parte da escritura cristã. Nós falamos sobre o Shema Israel, que está em Deuteronômio. Nós falamos sobre os credos mais básicos nos evangelhos mesmo. Jesus mesmo falando, tu crês que eu sou filho de Deus? As pessoas diziam, sim, creio. Né? Tu crês que eu posso te curar? Sim, eu creio. Então, sempre houve confissões de fé, sempre houve credos ou expressões de fé na Bíblia. Romanos vai, por exemplo, dizer em Romanos 10 que todo aquele que confessar que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos será salvo. Perceba a palavra, confessar, crer, confessar, dizer. Então, os credos, eles fazem parte dessa estrutura litúrgica da igreja cristã, sempre fizeram parte. Né? Se você pegar, por exemplo, Filipenses 2, aquele famoso texto, onde diz aquele que si mesmo se esvaziou, né? Não usurpando ser como Deus. Essa expressão que Paulo coloca ali, esse texto, ele tem uma forma meio poética no grego, de uma forma que esse texto dá a entender que aquilo ali seja um cântico, ou até mesmo possa ser um credo. Então, o credo ele existe durante toda a Escritura. Toda a Escritura cristã tem credos entranhados nele. A gente vai ver em Filipenses, a gente vai ver em Efésios, a gente vai ver em Timóteo. A gente vai ver que a igreja sempre achou uma certa forma de confessar a uma verdade central, através de algumas poucas palavras. Boa noite, meu amor. Boa noite. Boa noite. Então, a igreja cristã sempre viu formas de confessar, tá? Esse foi o primeiro motivo que a gente falou, então. Nós não somos a última bolachinha do pacote, ou seja, nós não somos o suprassumo do cristianismo. Nós nos juntamos à história da cristandade quando nós confessamos o credo apostólico, beleza? Ficou tranquilo para vocês isso? Deu para entender? Isso a gente falou um pouco na igreja ontem. Segundo motivo, porque a gente falou sobre o credo apostólico, porque a gente deve confessar o credo apostólico. O segundo motivo que eu coloquei, porque o credo apostólico... Valeu, Jô, boa noite, seja bem-vindo, mano. Já clica no aviãozinho e despacha o coração, tu já sabe, tu conhece bem, né? O segundo motivo é porque a gente deve ver o credo apostólico, confessar o credo apostólico, é porque o credo define o que é o cristianismo mais básico. As verdades que estão ali no credo são as verdades mais básicas a respeito do cristianismo. Cremos num Deus que é Pai, que é Criador de todas as coisas, que é poderoso. Cremos em Jesus Cristo como seu único Filho. Ele é nosso Salvador. Ele veio encarnado, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, ou seja, esteve num momento da história, agindo durante a história no governo de Pôncio Pilatos. Ele foi morto, foi enterrado, ele ressuscitou, ele foi aos céus, ele está nos céus hoje, assentado à direita de Deus. Nós cremos no poder do Espírito Santo, nós cremos no Espírito Santo, na Igreja Católica. Nós vamos falar sobre esses pontos polêmicos do credo durante a nossa série. Cremos na ressurreição, cremos na comunhão dos santos, cremos no perdão do pecado. Então, essas verdades cristãs que são ditas no credo, eles são, na verdade, as verdades mais básicas. Até foi redundante aqui, verdade da verdade. As verdades das verdades mais básicas do cristianismo. Ou seja, sem confessar essas verdades do credo, nós não podemos nem ser chamados de cristãos. Então é importante nós confessarmos o credo, porque nós precisamos saber o que é o cristianismo mais básico. As pessoas às vezes se perguntam assim, precisa-se estudar teologia? Precisa? O que vocês acham? Comenta aí. Precisa estudar teologia? Gente, todos nós somos teólogos, todos nós temos uma teologia na nossa cabeça. O credo é uma espécie de teologia, uma espécie de sistematização de temas. Criação, encarnação, divindade de Deus, trindade, a ação de Deus salvadora na história, escatologia. O credo são séries de temas teológicos juntados no... tem manjados para não né? Juntados numa estrutura, num verso, num trecho de palavras que tem uma representatividade teológica. Então, quando nós confessamos o credo, nós estamos nos confessando cristãos da forma mais básica possível, né? E isso é muito interessante. Na história da igreja, quem não confessava o credo não era considerado um cristão. E muitas vezes, aí entra o nosso terceiro ponto. Por que nós precisamos confessar o credo? Porque nós temos mania
de desprezar o que é velho. Nós temos mania de desprezar aquilo que já não é mais do nosso tempo. Nós não costumamos a dar atenção para histórias antigas, nós não costumamos a dar atenção para fatos antigos. E quando nós não damos atenção para fatos ocorridos no passado, existe uma frase de um historiador, a chance de nós repeti-los é gigantesca. Então, assim, quando nós não vemos que o credo histórico, o credo dos apóstolos veio para quebrar mentiras, quebrar dogmas falsos que já existiam no passado, nós estamos fadados a repeti-los no presente. Nós vemos aí os pregadores, os cabelos engomados, dizendo aí que o inferno não existe, que Jesus não é literal, que Jesus não curou, que Jesus, na verdade, ele era um espírito. A gente vê os caras aí falando um monte de besteira, se intitulando como pregadores. Se nós conhecêssemos um pouco da história cristã, nós poderíamos dizer, cara, esse troço aí, tem uma frase na teologia que diz assim, novas doutrinas são heresias velhas disfarçadas. Novas doutrinas são heresias velhas disfarçadas. Ou seja, por nós negarmos o conhecimento do que é o antigo, nós acabamos aceitando heresias novas, achando que aquilo ali está certo. Você é o ponto fraco de Deus. De Jesus você é o centro. Deus tem o lápis, mas você tem a borracha, você pode apagar. Gente, é um absurdo isso, mas nós aceitamos isso como verdade. Porque nós não conhecemos a doutrina histórica cristã, nós não conhecemos a história do cristianismo, e nós, em última análise, não confessamos o credo. Porque se nós confessássemos o credo e nós víssemos a implicação do que esse credo tem para a nossa vida, nós nos resguardaríamos de cair em heresias, de ir em falsas igrejas, de acreditar em falsos mestres. Se nós conhecêssemos um pouco da doutrina apostólica, um pouco da doutrina do cristianismo básico. Em último lugar, o quarto ponto que eu levantei para o pessoal na Hangar ontem foi por que nós devemos estudar o credo? Em último lugar, porque a fé é uma fé comunitária. O credo começa no singular, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor. O nosso está no plural. Quando nós confessamos o credo, nós nos juntamos a uma comunidade de pessoas que creem em Jesus. Quando nós estamos confessando o credo junto, nós estamos dizendo, nós fazemos parte de algo maior, nós somos parte de algo maior, nós somos... Sim, mano, estamos começando a falar o credo na nossa liturgia, começamos ontem, foi bem bacana. E vamos agora permanecer falando até que Deus nos retire dessa terra, tá bom? Então, quando nós confessamos o credo junto, todos em uma voz, uníssonos, confessando o credo, nós estamos dizendo que fazemos parte da igreja do nosso Senhor Jesus. E mais do que isso, o credo fará parte da nossa eclesiologia básica. Então, para ser membro da nossa igreja Hangar aqui, a pessoa terá que confessar o credo e não só isso, terá que saber as implicações básicas do credo na sua vida. Nós queremos que isso seja exigido, até porque no nosso documento de fé, nosso livro de membros, no termo de aliança está escrito lá, eu confesso o credo apostólico. Então você não pode confessar o que você não sabe o que é, né? E isso eu falei ontem. Nós não vamos nos comprometer com ninguém que não queira se comprometer conosco. Nós não vamos nos comprometer com ninguém que não queira confessar o credo com o nosso Senhor Jesus. Por que nós vamos nos comprometer com você se você não se compromete com nós? Porque nós vamos ter que gastar o nosso tempo, gastar as nossas energias, gastar a nossa força com uma pessoa que não quer se comprometer com a igreja local? Não precisamos. Se você não se compromete com a igreja local, confessando o credo em comunidade com a sua igreja local, nós não precisamos nos comprometer com você. Então faz parte da nossa eclesiologia básica isso, e faz parte da história cristã confessar o credo, para que se assemelhe a uma comunidade maior do que si mesmo, para que nós não saiamos desse pensamento que a gente fica assim, só aquilo que está aqui, só o meu grupo cristão aqui é de fato cristianismo. Não, não é. Nós fazemos parte de uma história maior, nós fazemos parte da igreja vitoriosa de Jesus Cristo, nosso Senhor no plural. Então nós levantamos esses 4 pontos. Por que confessar o credo? Ficou tranquilo para vocês aqui? Conseguiram entender?
Deu para entender? É exatamente o que a gente quis falar ontem sobre isso. Por que confessar o credo? Eu acho que todo mundo entendeu ontem. E essa foi a parte na live que cortou o som. Então, quem não ouviu ontem está ouvindo um pouco aqui. Claro que a gente trabalhou bem mais algumas coisas, mas é isso aí, tá? Então, nós vamos durante 9 domingos falar sobre o credo apostólico. E ontem nós começamos na primeira palavra do credo, falando sobre o creio. E a gente falou 4 aspectos do que é crer. Eu vou falar bem rapidinho aqui, tá bom? Primeiro aspecto do que é crer. Eu falei pro pessoal ontem que crer é confiar. Você está sentado na sua cadeira porque você confia que ela não vai quebrar. Você está debaixo de um telhado na sua casa porque você confia que esse telhado não vai cair sobre você. Se você não confiasse nisso, você teria saído dali. Então, quando nós dissemos assim, eu creio, ou creio, eu estou dizendo, eu confio nessas palavras que estão adiante do credo. Eu estou dizendo, eu confio naquilo que o credo está dizendo para mim. Ou seja, eu confio nesse Deus Pai amoroso, providencial sobre a criação, que cria todas as coisas, onde o mundo é o palco da glória de Deus. Eu confio nesse Jesus que se encarna, toma as dores humanas, morre como um ser humano, ressuscita como um ser humano e como Deus encarnado. Está nos céus hoje zelando por nós. Então, quando nós dizemos eu creio, ou começo dizendo creio no credo, eu estou confessando que eu confio nessas verdades. Assim como quando eu subi naquela escada, no dia 15, eu confiava que ela não iria cair. Mas ela caiu, ela quebrou. Quebrou minha confiança. Mas, diferente da escada, o nosso Deus não vai quebrar a nossa confiança. O nosso Deus se permanece fiel, se permanece trinitário, se permanece nessa metanarrativa que o John trouxe ali, né? Da criação, da redenção, da queda. Então, quando nós dizemos eu creio, eu estou dizendo que não importa as tempestades da vida, não importa o que a vida me traga de mal e de males, a âncora da minha confiança em Deus, a âncora da fé em Deus, não a minha confiança em Deus, mas a confiança em quem Deus é, me mantém firme. Porque a nossa confiança é falha, mas a confiança em nós confiarmos naquele que é fiel nunca falha. Eu posso pestanejar, eu posso falhar, eu posso cair, mas ele nunca falha. Timóteo diz, se nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Então, ele é fiel. E nós confiamos nessa fidelidade. Essa é uma frase do Alistair McGrath do seu livro Creio. Não importa as tempestades que a vida nos traga, a âncora da fé nos mantém firmes em Deus. O segundo aspecto que eu falei sobre o credo é que crer, em segundo aspecto, é receber. E nós falamos sobre isso. Não existe no credo apostólico um creio na escritura. Isso é engraçado, né? Creio na escritura. Não existe isso no credo. Por quê? Porque o credo é basicamente citações literais da palavra de Deus. São citações literais da palavra de Deus. Então, o crer, em segundo aspecto, é receber a palavra de Deus. Nós vimos que a fé em si, ela não vem de nós, é um dom de Deus. Efésios 2:8. Lá em Atos 13, no versículo 48, diz que creram todos aqueles que foram predeterminados para a vida eterna. Ou seja, a fé que eles têm, o credo que eles recebem, não é deles, mas sim de Deus. Então, quando nós cremos, em última análise, nós não estamos ativamente crendo, nós estamos recebendo a fé. Porque se ela é um dom, nós recebemos esse dom. Então, crer é receber. Nós não criamos a Escritura, nós não criamos o credo. O credo ele é dado para nós através da Escritura. Nós simplesmente recebemos esse credo. Então, quando nós cremos, nós estamos recebendo, de certa forma, essas verdades. E tem uma frase do Lewis que eu citei ontem que é bem interessante, que é assim, se eu pudesse criar uma religião, definitivamente eu não criaria o cristianismo. As verdades cristãs mais básicas, elas são inconcebíveis para a mente humana. O Franklin fala sobre isso no livro dele, Credo dos Apóstolos. Não depende da mente humana, da racionalização, da análise da natureza. As verdades que são reveladas no credo, elas são tiradas da Escritura. Portanto, nós recebemos elas como palavra de Deus. Então, crer, primeira análise, confiar.
Segunda análise é receber. Terceiro ponto de crer, crer é se rebelar. Eu falei um pouco sobre isso. Nós não temos consciência do que é para um cristão no primeiro século, no segundo século ou no terceiro século, até o ano 320, quando Constantino assina o Edito de Mileto, onde ele acaba com a perseguição cristã, mais ou menos no ano 318 depois de Jesus. Nós não temos noção do que é dizer Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não temos noção do que é essa palavra. Isso é uma expressão muito forte. Por isso que eu disse que crer é se rebelar. Porque os cristãos naquela época que diziam assim, Jesus é Senhor, e esses curios, quando um cristão dizia isso, ele estava dizendo que César, Nero, Diocleciano, Domiciano, quem for que seja, que estivesse no poder, não era seu Senhor. Isso era uma afronta para o Império Romano. Os cristãos eram mortos no primeiro século, no segundo século e no terceiro século, sob base de ser crime contra o Estado. Porque eles diziam que Jesus era o Senhor e não Nero, e não César. Então, quando nós estamos crendo e dizendo assim, creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, quando nós estamos dizendo que Jesus Cristo é o nosso Senhor, nós estamos nos rebelando contra uma cultura que diz que quem comanda a nossa vida é nós mesmos. Que diz que quem manda em mim sou eu mesmo. Ninguém manda em mim, ninguém tem poder sobre mim. Não, quando nós dizemos Jesus é Senhor, nós estamos dizendo alguém manda em mim. Eu estou me rebelando contra o pensamento cultural que diz que ninguém manda em nós. Eu estou me rebelando quando com a minha comunidade eu digo, creio em Jesus nosso Senhor. Então meu irmão pode dizer para mim, Alexandre, você não está se submetendo ao senhorio de Jesus na sua vida nessa área. Você não está amando a sua esposa como você deveria. Porque Jesus ordena você amar como ele amou a igreja. Você está falhando nisso. O senhorio de Cristo não está sendo aplicado na sua vida. Alexandre, as suas finanças estão mal administradas. Você precisa submeter as suas finanças debaixo do senhorio de Jesus. Só que isso para a cultura é loucura. Primeiro, se submeter a um Deus. Segundo, submeter a um Deus que é homem, Jesus Cristo. Então a cultura diz que isso é balela, é mentira. Por isso que crer no terceiro aspecto é se rebelar. É ir contra algo. E eu falei 3 aspectos aqui que eu não vou falar. Que o cristianismo é de cima para baixo, é de dentro para fora e do futuro para o presente. E eu não vou falar aqui, senão vai ficar muito longo isso. Mas eu falei sobre isso. Esses 3 aspectos que a cultura odeia. Um Deus que nos salva, de cima para baixo. Uma fé que é do interior para o exterior. É uma mudança interna do nosso coração. E não só sobre mudar estereótipos externos. E, em terceiro lugar, uma frase que trabalha com a escatologia. Uma fé que trabalha com a escatologia, com o futuro, que acredita numa redenção futura. Não importa que nós tenhamos uma saúde melhor, uma vida melhor, um emprego melhor. Não importa, a nossa vida só se resolve quando Jesus Cristo voltar no futuro. É uma fé que é escatológica. E a cultura odeia isso. Elas não querem um Salvador. Eles não querem um Salvador. Eles não querem um Redentor. Então, nesse terceiro aspecto, crer é se rebelar. Então, recapitulando. Crer é confiar, crer é receber, crer é se rebelar. E o último aspecto que eu falei, crer é pressupor. O credo não está te perguntando quem você é, da onde você está falando, quais são as suas pressuposições, o que está por trás dos seus pensamentos. O credo não está pensando isso. O credo está dizendo, creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso. Da mesma forma que quando você abre a Escritura em Gênesis, você lê o versículo 1, capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio Deus criou o céu e a terra. Moisés não está falando quem é Deus, não está falando da onde surgiu Deus, da onde surgiu a concepção de Deus, como Deus pode criar o céu e a terra. Moisés não está falando sobre isso. Moisés está falando que Deus criou o céu e a terra. Ele está pressupondo que você está crendo nesse Deus que você está lendo. Da mesma forma, quando nós confessamos o credo, nós estamos pressupondo que a nossa mente está debaixo da autoridade da Escritura, debaixo da sola Escrita, debaixo da verdade de Deus revelada na Escritura. Então, crer é pressupor. E a frase do Franklin é sensacional. O Franklin coloca no livro assim, não é nossa malandragem, não é nosso consentimento, não são os nossos diplomas que definem o que nós cremos. O que define o que nós cremos é a Escritura cristã e a verdade de Deus revelada nela, através de Jesus. Isso é louco, né? Isso é muito louco. Então, esses 4 pontos que eu trouxe na mensagem de ontem, tá?
E eu trouxe algumas aplicações. E eu vou falar rapidamente sobre elas. A primeira aplicação que eu trouxe da série do Credo, em primeiro lugar, que crer, ou ter fé, ou crer em Deus, confio em Deus, não significa uma energia positiva. Ah, eu creio que amanhã vai ser um dia melhor. Eu creio que a nossa vida vai melhorar. Como se fosse uma crença no acaso, uma crença numa energia que pode moldar tem umas pessoas que são noiadas, que elas usam um crack, uma coisa assim, elas dizem assim, não, porque o universo, nós temos que agradecer ao universo e gerar boas energias, porque as boas energias elas vão vibrar para nós e o universo vai agir em nosso favor. Cara, o universo tá cagando pra ti. O universo tá cagando pra ti. Se o universo é Deus, os animais que cagam na rua estão cagando em cima de Deus. Que tipo de Deus é esse que os animais cagam? Quando nós falamos sobre fé, nós estamos falando sobre crer em algo concreto. E olha o que Jesus diz em Marcos 11, 22. Exatamente, fé não é crendice. O acaso vai me proteger. É exatamente igual cagou em cima da árvore lá, o passarinho. Cagou em cima de Deus. Meu Deus. Ah, e agora? Que Deus bobo. Tem uma história do missionário que foi lá na Grã-Bretanha, mas na época não era Grã-Bretanha, acho que é Escócia, não lembro agora. E eles adoravam o Thor no século XI. Esse missionário chegou lá e viu eles adorando a árvore do Thor, os caras nórdicos, né, adorando a árvore do Thor e tal. E eles davam muito valor pra aquela árvore do Thor, né? Ele chegou de noite, pegou o machado e cortou a árvore. Cortou a árvore fora, cara. Entendeu? Ele cortou a árvore fora e no outro dia ele falou assim, esse Deus de vocês é muito fraco. O meu Deus não é uma árvore que alguém chega e corta. Entendeu? Jesus diz em Marcos 11, tende fé em Deus. Ele direciona a fé para um ser pessoal. Ou seja, ele direciona a fé para Deus. E a pergunta fica para nós, onde é que nós colocamos a nossa fé? No universo, a mãe terra, né, mano? Aí o cara caga na mãe terra. Bah, imagina isso, cara. Bah, se eu fosse naturalista, eu ia ficar muito indignado. Não, tá louco. Não ia dar certo. Bah, eu ia pirar, eu acho. Então, assim, mano, aonde tu coloca a tua fé? Aonde tu coloca a tua fé? É no teu trabalho? É numa energia positiva? Se o teu trabalho estiver bem, você está bem? É na tua família? Né? Você confia na tua família? E se você perder essa família amanhã? Como o Jó, perdeu todo mundo. Às vezes Deus tem senso de humor, cara. Às vezes Deus gosta de fazer essas coisas aí. Acontece. Jó tava lá orando pelos filhos e morreu todo mundo. Morreu a mulher. A mulher ficou, né? A mulher ficou pra... Não vou nem terminar. A mulher de Jó ficou. Então, assim, onde tá a tua esperança? Tá nas circunstâncias da vida? A nossa esperança tem que estar em Deus, tem que estar em Jesus, porque Ele é o único que não falha. Ele é o único que não vai quebrar a nossa confiança. É o único que nós podemos confiar de fato. É aquele que nós podemos entregar o nosso coração, o íntimo de quem nós somos, entende isso? É aquele que você pode fechar essa porta e falar, Deus, eu não aguento mais esses problemas que eu tenho passado, eu preciso me entregar a Ti. Então, em último sentido, a fé é colocar a fé em alguém, em algum alvo, em algum local, e não no universo, na energia, sei lá o que na crendice, nos signos, nas estrelas. Segundo aspecto que eu coloquei da fé, nós precisamos crer, é verdade, mas não podemos crer como um demônio. Isso é forte, né? O pessoal olhou com uma cara assim, não, como assim, crer como um demônio? Crer como um demônio. Nós falamos sobre isso. Tiago 2,19 fala assim, credes em Deus, fazes bem. Os demônios creem, mas eles tremem. E eu falei ontem, gente, o que adianta você confessar uma fé em Deus? Do que adianta você dizer que você crer em Deus? Um demônio faz isso. As pessoas que dizem que têm fé em Deus, mas não têm transformação em suas vidas, que têm fé em Deus, mas não modificam nada no seu caráter, não estão se tornando um marido melhor, não estão se tornando uma esposa melhor, não estão se tornando um filho melhor, não estão se tornando um trabalhador melhor, eles não têm uma fé diferente do que um demônio. Até um capeta tem uma fé melhor que essa pessoa. Há milhões de pessoas, talvez milhares de pessoas que foram ao domingo ontem no culto, ouviram a palavra de Deus e depois do culto abriram pornografia no seu celular, se masturbaram. Há milhares de pessoas que chegaram em casa depois do culto, ligaram a TV e fingiram que aquele momento do culto era um momento a par na sua vida. Um demônio tem uma fé igual a essa.
Segundo aspecto da fé de um demônio. Os demônios eles creem, mas eles querem fugir de Jesus. E lá em Marcos tem esse relato. Jesus vai até a terra de Genezaré, onde tem um homem possuído por a legião. A legião pede para ir para os porcos. A legião se prostra diante de Jesus. Ele se disse: Jesus, eu te suplico, eu te imploro, me mande para os porcos, mas não me atormentes. Ou seja, o demônio tem uma fé que ele até se prostra. Ele reconhece uma autoridade em Jesus, mas ele quer ficar longe de Jesus. Ele quer ser mandado embora. E há pessoas que creem em Deus, podem até se ajoelhar diante desse Deus, mas não querem que Deus mande nas suas vidas, não querem que Deus comande suas vidas. Então o demônio tem uma fé melhor do que a delas. Os demônios eles não querem que ninguém fale sobre seus pecados. E mais do que isso, os demônios não querem abandonar os pecados, eles preferem continuar como eles são. E há crentes, ou pseudo-crentes, que estão na igreja, que têm uma fé semelhante de um demônio. Que domingo se prostram diante de Jesus, mas na segunda pedem: Senhor, me manda para longe. Se possível, não se meta na minha vida. Se possível, não dite como eu tenho que viver a minha vida. Como eu devo ler a tua escritura, como eu devo orar. Então nós devemos crer, mas não como demônio. Mas tem mais um aspecto da fé de um demônio. Os demônios eles usam a palavra para seu próprio benefício. Perceba Mateus 4, quando Jesus é testado. Satanás tenta Jesus com 3 afirmações bíblicas, ou seja, ele usa a palavra de Deus. Os demônios usam a palavra de Deus como eles querem, sem o contexto, sem o significado verdadeiro do texto. Eles simplesmente estão se importando em usar o texto para si mesmo, ou seja, não julgueis. Mateus 7 diz: não julgueis, então não me julguem. Ter uma fé de um demônio é usar a palavra de Deus displicentemente para justificar os seus pecados. Ter a fé de um demônio é não se importar com a palavra de Deus, não se importar com o que ele diz na sua palavra. Ter a fé de um demônio é estar mais se importando em ter caído num culto do que ter ouvido o evangelho, pomba. Os caras estão mais preocupados numa experiência num culto do que ouvir a palavra de Deus. Os caras dormem diante da palavra de Deus. Isso é inadmissível. Nem o demônio faz isso. Então nós precisamos crer, mas não podemos crer como um demônio. A terceira coisa que eu falei, crer implica em uma ação. E às vezes nós vemos isso, as pessoas creem, mas não fazem nada. O relato de Mateus é claro. Mateus 9 fala sobre a mulher que tinha um corrimento sanguíneo. Ela creu e ela foi até Jesus. Ela fez algo. Os cegos clamaram a Jesus: Jesus, cura-nos. E Jesus falou: vocês creem que eu posso curá-los? E Jesus disse: eles disseram: sim, nós cremos. E Jesus os curou. Ou seja, a fé implica em ação. Uma fé que não tem ação é uma fé morta, Tiago diz. Uma fé que não tem obras é uma fé morta. Alguém que está só sentado no banco da igreja, só recebendo, é alguém que tem uma fé morta. E aí eu pergunto para você, quem você evangelizou essa semana? Para quem você falou de Jesus essa semana? Para quem você pregou o evangelho? Quando você acordou de manhã, você orou por quem? Porque crer, ter fé, implica em ter uma ação. E quando nós não vemos o reino de Deus avançando numa igreja, nós temos crentes que não creem. Porque se eles crescem, eles fariam algo. Ah, mas Alexandre, o cara na cruz, ele creu e não fez nada. Sim, não fez nada. É verdade, ele não fez nada. Mas se ele tivesse tempo, se ele pudesse sair da cruz, eu tenho certeza que ele faria. Ele não usaria essa desculpinha aí. Então, onde você tem feito as boas obras da sua fé, se você crê de verdade, meu irmão, minha irmã, o que você está fazendo pelo avanço do evangelho onde você está hoje? Seus colegas, ei, acorda! Seus colegas estão indo para o inferno. Sua mãe está indo para o inferno. Há pessoas sendo jogadas no inferno agora. Homens eternos, essa expressão é profunda demais. A eternidade de homens eternos estão passando na nossa frente. Não faz 2 meses aqui, meu vizinho passou por mim, 2, 3 meses aqui, passou por mim, escuta isso, presta atenção no que eu vou falar agora. Passou por mim aqui e ele tava mal. Ele e a namorada dele estavam mal. Tava indo pra UPA. E na hora eu senti assim, eu tenho que pregar o evangelho pra eles. Mas não preguei. Tô falando pra ti, não preguei. Não sou bonzão, eu não preguei. No outro dia eu vi no jornal uma mulher tinha morrido. 29 anos.
E eu falei pra Jaque, será que é ela? Não pode ser. Encontramos o marido durante a semana. Ele disse que ela faleceu na segunda-feira, em decorrência do Covid. Uma pessoa eterna passou por mim. E eu não preguei o evangelho para ela. Há milhares de pessoas passando por você todo dia. Todo dia. Os dados dizem que a cada 1 segundo há pessoas morrendo no mundo. Então, crer implica em fazer algo. Outro aspecto, crer é humildade. Crer implica em ser humilde. Por quê? Porque, em última análise, a nossa fé não vem de nós mesmos, ela vem de Deus, meus irmãos. É o que Efésios diz para nós. Então, quando nós cremos, é uma autodenúncia que nós não podemos fazer nada. Falei isso pro pessoal. Eles pregam assim, os pregadores hoje pregam assim: meu querido, Jesus está te esperando. Ele está batendo na porta do seu coração. Ah, você precisa aceitá-lo. Senão ele vai ficar decepcionado. Não. Esse Jesus não é assim. O Jesus da Escritura está sentado num trono e Paulo diz em Atos, ele ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Ele não está pedindo, ele não está implorando, ele não está te chamando a atenção. Não, ele está te dizendo, eu ordeno que você se arrependa. Ou seja, quando nós cremos, nós precisamos nos humilhar diante de Deus e dizer, Senhor, por favor me salva. Por favor me tira dessa situação que eu estou hoje. Gente, vocês estão ainda aí? Estão ainda aí? Tá parecendo que tá tudo ao vivo, mas não sei, dá uma travada aqui. Alguém comenta aí embaixo pra ver se tá tudo ao vivo. Tá? Senão eu tô falando pra ninguém aqui. Ou vocês caíram aí na pregação chocante. Comenta aí, alguém comenta aí alguma coisa, por favor. Então, crer é uma autodenúncia. É uma autodenúncia. Em último aspecto, crer tem um preço. Ninguém comentou, eu tô achando que morreu mesmo. A live tá morta. Em último aspecto, crer tem um preço, tá bom? Nós falamos sobre Moisés, que pela fé, ou seja, pelo que ele cria, ele abandonou os prazeres do Egito e foi viver junto com o povo de Deus, sofrer por causa da sua fé. E nós falamos sobre isso. Nós precisamos renunciar coisas. Crer tem um preço. Crer tem um preço. Então, quando nós dizemos nós cremos, nós precisamos que ter uma transformação na nossa vida. Tem que ter uma mudança na nossa vida. Tem que existir um antes e um depois. Tem que existir um antes eu era assim, agora eu não sou mais. Tem que existir renúncias. Tem que existir renúncias na fé. Senão ela não é fé de verdade. E eu pergunto para ti: você é um marido melhor? Você é um aluno melhor? Você é uma pessoa melhor ou não? Você tem mudado? Tem abandonado pecados? Tem abandonado a pornografia? Tem abandonado a mentira? Tem pagado o preço, ou melhor, no bom português, pago o preço de abandonar o pecado? Tem? Crer, em última análise, também é pagar um preço. Certo? Gente, foi isso que eu falei ontem na nossa live. Pessoal, o que é aqui? Deixa eu ver, deu uma mensagenzinha aqui. Minha esposa tá aqui me olhando. Pessoal, estão ainda aí? Tá ao vivo? Tá ao vivo? Tá ao vivo. Certo, gente, vamos abrir para perguntas aqui. Vocês têm alguma pergunta? Apareceu aqui um símbolozinho que não sei o que é isso aqui, nunca vi. Tô tentando abrir aqui para ver o que acontece. Tá. Então tá. Então, gente, vamos lá. Perguntas e respostas. Tem alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta? O pessoal tem alguma pergunta? Vamos dialogar aí. Tá tudo certo com vocês? Entenderam o que a gente quis falar hoje aqui sobre a série do Creio? A Jaque veio me dizer aqui que tá bem atrasada. Ela deve estar ouvindo isso aqui depois de uns 2 minutos. Se não tiver pergunta, gente...
Pois é, eu não tô conseguindo abrir aqui, não sei se é a internet. Ah, aqui apareceu. Beleza, não, já deu tudo certo. Deu tudo certo, gente, deu tudo certo, caiu, voltou. Jonatas, pastor, você aconselharia ensinar o crédito para crianças ou devemos abordar de outra forma? Aconselharia geralmente expostas a vários tipos de ensino, em escola, com amigos, né? Então é importante. Amanda mesmo, a gente ela já veio falar para nós, papai, ah, meu coleguinha disse que Jesus não é amigo dele. Então a gente ensina sim, ensine no culto caseiro, se possível. Tem um catecismo para crianças muito bom, a gente utiliza com a Amanda aqui, e ensine sempre que puder o credo para seu filho. Lembrando, não uma mera repetição vazia, tá? Ensine as implicações disso. Aqui na Angara, minha esposa falou, nós vamos começar a ensinar para as crianças, já começamos semana passada a ensinar para elas o credo também, tá bom? O Rodrigo perguntou: por que só a igreja católica confessa o credo? Mano, não é verdade, tá? Várias outras igrejas confessam o credo, inclusive a Vintage é uma delas e uma inspiração para nós, tá bom? Então, assim, várias outras igrejas confessam, a igreja luterana, igrejas presbiterianas confessam o credo também. E é importante confessar o credo. A gente já falou sobre isso lá no início da live, depois você dá uma olhada de novo se ficou com alguma dúvida. Tá? Vamos lá, mais perguntas aí, gente? Mais alguma pergunta pra gente ir conversando? Ou alguma coisa que querem comentar? Eu troquei a internet aqui porque tava meio lento, mas parece que voltou normal. Não? É isso aí? Então tá, gente, nos vemos semana que vem, segunda-feira, às 8 horas, para falar sobre o próximo sermão, tá? Orem por mim, na sexta-feira estarei passando por um procedimento cirúrgico por causa da minha perna. Infelizmente vou ter que colocar pinos no meu osso quebrado aqui, mas Deus é bom em todo tempo, nós vamos estar fiel. Se Deus é fiel, na verdade, né? Nós vamos ser fiel a Ele também, com certeza. Se você quiser, o Gabriel falou, o credo é como se fosse uma pregação de 1 minuto, é verdade. Então, assim, se você quiser nos acompanhar na rede social, nos acompanhe, siga aqui, siga o meu perfil, @Alexandre Lousado. Também estou por lá postando várias coisas sobre livro e teologia cristã, certo? Junte-se a nós, domingo às 18 horas temos culto, live no Facebook. E acho que é isso. Mais alguma coisa, amor? Acho que não. Tá bom? Se Deus quiser, domingo estarei pregando mesmo após a cirurgia. Talvez não, talvez sim. Vamos ver ainda. Vamos ver como é que vamos estar na saúde naquele dia. Tá bom? Deus abençoe vocês, uma boa noite e confessem o credo em nome de Jesus. Valeu!